Boa noite, igreja. Pessoal do Solos Ágape, bem-vindos. Bom demais poder estudar a palavra de Deus. Nós paramos em Romanos capítulo 8. Queremos concluir e eu preciso responder duas perguntas que foram feitas na semana passada e elas carecem de bastante tempo para a gente responder. Romanos capítulo 8, verso 1, vamos deixar o capítulo 7 para o final do estudo, e aí vamos trabalhar só o capítulo 7 e parte dele depois. Romanos 8, verso 1. Paulo diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele vai dizer que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, como Paulo se declara como apóstolo de Cristo, ele tem o Espírito de Cristo, por isso ele é de Cristo, portanto, ele não é condenado, né? O pecado não tem mais poder de condenar o apóstolo Paulo. Ele está isento da condenação, porque anda segundo o Espírito e não segundo a carne, ou seja, está vencido de uma vez por todas o pecado que o condenava ao inferno. Falta ele se livrar das tentativas do domínio do pecado. E eu fiz uma lista aqui, como se livrar do domínio do pecado. Primeiro, estar debaixo da lei, aliás, estar debaixo da graça e não debaixo da lei. Segundo, ter sido crucificado com Cristo e ressuscitado com Ele. Terceiro, ter consciência de que serve a justiça de Deus. Obrigado, irmão Reinaldo. Que serve a justiça de Deus e não ao pecado. Então, ter essa consciência. Quarto, se santificar diariamente, ou seja, escolher agradar a Deus. Obrigado. Tchau. Escolher agradar a Deus, temendo ao Senhor e não se entregando às concupiscências ou aos desejos da carne. Confiar que o Espírito está pronto a vencer, mesmo ou apesar da fraqueza da carne. Então a carne é fraca, mas o Espírito é forte, o Espírito está pronto. Paulo está certo, no capítulo 8 ainda, verso 4, ele está certo, e aí ele usa a primeira pessoa do plural, que a lei do Espírito de vida o livrou da lei do pecado e da morte. Sua obediência é a vida e não a morte. É obediência a Cristo e não ao pecado. Versos 5 ao 7, nós podemos ver que Paulo se inclina para as coisas do Espírito, ou seja, da vida e da paz, e não para as coisas da carne, ou seja, morte, que é inimizade contra Deus. No verso 8, Paulo agrada a Deus porque ele não está na carne, já que ele é de Cristo, já que ele tem o Espírito, do Senhor. O Espírito de Deus habita nele, porque todo aquele que é de Cristo tem o Espírito de Deus em si, ou seja, Paulo não se deixa guiar pelos desejos carnais. Quem não tem o Espírito de Cristo, verso 8, não é de Cristo. Verso 9, não é de Cristo. Verso 10, o corpo de Paulo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por amor da justiça. Verso 11, o corpo está para o pecado, assim como o Espírito está para a justiça. O corpo mortal de Paulo foi vivificado pelo Espírito de Cristo. Verso 12, 8, 12. E aí ele vai usando a primeira pessoa do plural, ele usa muito nessa carta aos Romanos a primeira pessoa, eu, nós. Verso 12, ele não deve mais nada à carne, não é devedor. Por isso não vive segundo a carne. Verso 13, ele mortifica as obras do corpo. Então tem aí um esforço, um desejo, uma luta e uma escolha, de mortificar as obras do corpo. Verso 14, Paulo é filho de Deus porque é guiado pelo Espírito de Deus. Verso 15, ele recebeu o Espírito de adoção, deixou de ser servo para ser filho de Abba, Pai. Verso 23, ele espera a redenção final do seu corpo, o que implica então que o corpo, a carne, realmente luta, contra o Espírito, mas vai chegar um momento em que isso vai acabar. Que aí a gente fala que não vai haver mais a presença do pecado.
Então, primeiro, não há mais na vida do servo de Deus a condenação do pecado. Mas ainda há na vida do servo de Deus a possibilidade do domínio do pecado, o pecado querer dominar, mas não precisa. Mas ele vai tentar e vai conseguir, em muitos casos ele vai conseguir. E por último, a ausência do pecado aí lá no céu, né? Verso 26, apesar dele ter fraquezas como qualquer outro mortal, e aí entra o 29 e 30, Paulo é conhecido de Deus, é predestinado, mas predestinado para ser conforme a imagem do Filho. Deus predestinou cada um de nós para sermos conforme a imagem do Filho. Então a predestinação tem um objetivo. Ele é chamado, é justificado e é glorificado por Deus. A glorificação é a ausência total do pecado lá no céu. Capítulo 8, 35 a 39, nada pode separar Paulo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estou falando de Paulo, né? Mas se aplica a todo servo de Deus, né? A todo discípulo de Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas como estamos falando da vida de Paulo, né? Capítulo 9, verso 2. Pois não. 23, versículo 3. 8, 23. Não só isso, mas nós mesmos que temos os mesmos frutos, o Espírito semente anteriormente esperançosamente nossa salvação com Cristo, a redenção do nosso corpo. Aqui quando ele está falando assim, está falando da morte física para a vida espiritual, né? Sim, é isso que a gente entende, a luta, né? É essa de que vai chegar um momento em que estaremos fora desse corpo, e aí a carne terá sido vencida de uma vez por todas, né? Ela não terá mais nenhuma, ela não será mais real, né? Receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, que não é suscetível às concupiscências, né? Esses desejos carnais, porque já não é carne mais, né? É um corpo glorificado, mas é um corpo diferente, diferenciado. Então tem a ver com isso sim. Gememos, né, esperando a adoção, saber a redenção do nosso corpo. Estamos aguardando uma nova realidade. Isso. E o 26, então, outro dia alguém falou algo a respeito desse versículo aqui, eu não lembro. Nem lembro mais direito do que ele falou, só quero reafirmar. Verso 26, pessoal de casa pode acompanhar aí. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nossos serviços inexprimíveis. Aqui no caso, seria, eu não estou podendo orar, o Espírito ora por mim, ou eu orei e aquilo não ficou entendido, aí o Espírito modifica a minha oração, como é isso? O Espírito Santo de Deus, o Paulo diz que a gente não sabe orar como deve, né? Isso. Às vezes pedimos coisas que não deveríamos pedir, ou queremos pedir uma coisa e acabamos pedindo outra, e o Espírito então interpreta, é como se fosse o nosso intérprete diante de Deus, né? Pensa um intérprete falando em uma língua, e o intérprete então ele sabe a língua do falante e a língua dos ouvintes, então ele interpreta, ele passa o verdadeiro sentido. Por exemplo, nós oramos assim: Senhor, que esta mensagem vá de encontro aos irmãos. Muita gente, isso é em todo lugar, ir de encontro é ir contra. Então quando a gente pede que se a gente quer que a mensagem vá ao encontro, Senhor, que esta mensagem vá ao encontro do irmão, a gente quer que a mensagem vá até ele. Quando a gente quer que a mensagem seja contra, vai de encontro. E se eu oro pedindo a Deus que a mensagem vá de encontro ao irmão, mas no meu coração eu queria dizer que a mensagem fosse ao encontro, que acalentasse, o Espírito Santo interpreta, porque ele sabe o nosso pensamento. Por exemplo, a irmã Valéria pede oração pelo pai dela. Aí meu pai está precisando de oração, aí eu oro assim: Senhor, abençoa o teu pai. Quer dizer, eu estou pedindo Deus para abençoar o próprio pai de Deus. Vamos dizer assim, que Deus teria um pai e que ele está pedindo que ele abençoe o pai dele. Mas na verdade, eu estou pedindo que abençoe o pai da Valéria. Aí o Espírito Santo interpreta, ele sabe que eu estou pedindo não é pelo pai de Deus, até porque Deus não tem pai, mas pedindo pelo pai da Valéria. A gente deveria orar no português, né, que o Senhor abençoa o seu pai, quer dizer, o pai dela, e não o teu é falando direto com quem a gente está falando. Então eu estou orando, ou então eu peço para Deus um carro novo, ou velho, que for, um carro, né? Mas Deus sabe que esse carro vai ser horrível para a minha vida, naquele momento da minha história. O Espírito Santo eu estou orando como não convém. Ou eu peço alguma coisa e digo: eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Mas eu só usei uma fórmula, como se fosse uma fórmula mágica, mas na verdade eu não estou pedindo de acordo com a vontade de Jesus.
eu não consultei Jesus para fazer aquele pedido. E estou pedindo mal, estou pedindo errado. Se eu estou fazendo alguma coisa de coração, o Espírito Santo sabe e ele interpreta. Agora, se não for de coração, como diz Tiago, pedis mal. Você pede para gastar com seus próprios interesses, seus próprios deleites. Então vocês não recebem o que vocês pedem mal. Aí é diferente. Ele já tem intenção mesmo, já é um pedido, é igual um bandido pedindo proteção de Deus para matar uma pessoa. É um pedido mal. Deus não quer matar que alguém mate e tire a vida do outro, né? Pedir para fazer um assalto bem sucedido. Então pedir para fazer um assalto bem sucedido, né? Quer dizer, está pedindo mal. Então, às vezes a gente, não é o caso nosso aqui, né? Que a gente não costuma assaltar, né? Mas, ou matar alguém. Então seria exatamente esses gemidos e inexprimíveis? Seria essa questão? A ideia de está traduzindo diante de Deus, e lembra que ele está traduzindo simultaneamente a oração do mundo inteiro. É uma confusão, é uma Babel, né? Tem gente orando em tudo quanto é idioma ao mesmo tempo, e além disso pedindo o que não deveria, ainda pedindo errado. E a nossa língua portuguesa, ela nos trai muito. A gente fala uma coisa, mas na verdade está dizendo outra. Então o Espírito intercede, né, por nós. Prosseguindo aqui no capítulo 9, verso 2, Paulo tem grande tristeza e contínua dor no coração pela incredulidade dos judeus. Quer dizer, uma dor, um sentimento, né, de frustração, de não ver os seus irmãos seguindo Jesus. Mas por outro lado, no capítulo 10, 1, ele tem bom desejo no coração. Um bom desejo no coração. Ele diz: o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Quer dizer, um homem que tem bom desejo no coração, entendemos que ele consegue fazer o bem que ele quer fazer. Ele tem um bom desejo no coração. No capítulo 11, 1, ele se declara israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Verso 13 e 14, do capítulo 11, se declara apóstolo dos gentios, exalta o seu ministério para salvar alguns dos judeus pelo ciúme deles em relação aos gentios. Eles estão com ciúme dos gentios, vão lutar, aproveitar esse ciúme para levar a salvação para eles. Capítulo 12, 1, Paulo oferece seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele presta um culto racional. Verso 13, ele não pensa de si mesmo mais o que convém. Então ele é moderado, ele é humilde. Capítulo 13, verso 12, ele se veste das armas da luz. Capítulo 14, verso 10, 14 e 10 de Romanos, comparecerá ante o tribunal de Cristo. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Capítulo 15, verso 1, ele se considera forte espiritualmente, não é isso? Quem pode ler para nós aí? Você que está em casa pode ler também. 15, 1. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós que somos fortes. Ele se inclui nos fortes e não nos fracos. Ele diz: vocês que são fortes e nós que somos fracos. Ele estaria sendo irônico se ele fizesse isso. Ele é forte porque é Cristo quem o fortalece. Quer dizer, ele não é forte por si mesmo. Ele é forte em Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Então nós que somos fortes, o que ele está dizendo? Tem cristãos fortes e cristãos fracos. Quanto mais santo, mais forte. Quanto menos santo, menos forte. Então é a questão da maturidade, né? João 12 fala: mas a todos quanto... João 1:11 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A palavra filho ali, só para relembrar, né? Já falei sobre isso aqui, a palavra tecna. Tecna significa criança de Deus. Lá em Mateus 5 diz: orai pelos que vos perseguem, falai bem de quem fala mal de vocês. E ele vai dando uma série de coisas assim, praticamente impossíveis para uma criancinha, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Quando ele fala que para que vocês se tornem filhos do Pai que está nos céus, está dizendo que o Pai já é Pai, né? É do vosso Pai. Você se torna filho do vosso Pai. O que significa isso? No grego é a palavra huios, que significa filho maduro de Deus. Então em João 1:12 a gente se torna criança de Deus, recém-nascido,
bebê espiritual. E nós precisamos, Paulo diz, eu não pude alimentar vocês com carne, mas com leite, leite espiritual, quer dizer, é porque vocês ainda não estão preparados. Então, quanto menos alimentado, menos forte. Quanto mais alimentado da palavra de Deus, da oração, da comunhão, mais forte. Por isso ele diz, nós que somos fortes, que já estamos bem alimentados da palavra, que oramos sempre, buscamos a Deus, devemos suportar os fracos. Devemos suportar os fracos. Então isso é interessante, né? E ele diz, não devemos agradar a nós mesmos. Ah, eu queria tanto comer essa carne aqui, com bastante gordura, mas o meu irmãozinho entende que comer aquela gordura é pecado. O que é que eu vou fazer então? Ah, ele estava com tanta vontade de comer aquela picanha, né? Eu vou abrir mão, não vou agradar a mim mesmo em favor do meu irmão que é fraco. Não é pecado, mas se eu como na presença dele, eu vou estar induzindo esse irmãozinho ao pecado. Quer dizer, ele vai ficar escandalizado. E a Bíblia diz, o próprio Jesus vai dizer isso, né? Que nós não devemos escandalizar. Ai daquele que escandalizar um desses meus pequeninos. Então, para não escandalizar, o forte segura a onda. Entendeu? Porque ele é forte, ele resiste, né? Por amor aos fracos. Então existem os fracos, as criancinhas espirituais. Apesar de se considerar forte espiritualmente, ele pede oração por ele, para que ele tenha sucesso na obra de Deus e na evangelização. Então ele não é arrogante. Para Paulo, há duas leis, né? A lei do pecado, que é igual à carne, e a lei de Deus, que é a mente transformada. E mente transformada é a palavra que vocês conhecem como metamorfose. Essa palavra aparece apenas 4 vezes no Novo Testamento. Apenas 4. Uma delas é aqui em Romanos, capítulo 12, verso 2. A palavra, o verbo metamorfosear. Outras duas, Mateus e Marcos, quando Jesus se me ajudei. Isso, metamorfoseou, né? Ou seja, se transfigurou. Quer dizer, ele passou por uma metamorfose. Tem um professor judeu, mora na Espanha. Ele diz o seguinte, que na verdade o que aconteceu com Jesus ali? Que Jesus é Deus, ele aceita Jesus como Deus. E é o único Deus verdadeiro, e é uma pessoa só, né? Não entende como 3 pessoas, uma pessoa só. Então tem a pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas é um único ser. E ele diz que esse ser fez um processo de metamorfose. O verbo usado é o verbo realmente metamorfosear, né? Usado em Mateus, em Marcos, sobre a transfiguração, e mais 2 vezes, uma em 2 Coríntios e outra em Romanos 12. Então apenas 4 vezes esse verbo é usado. Ele diz que Jesus fez o caminho inverso. Pensa a borboleta ou um outro animalzinho que tem esse processo de metamorfose fazendo o caminho inverso, voltando até chegar a ser o ovo, né? Quer dizer, passa lá por todo aquele processo da pulpa, né? Da lava, da pulpa, e chegando ao início de tudo. Que ele é tão poderoso que fez isso. É a metamorfose ao inverso. Não é a metamorfose da sequência do ovo para a borboleta, mas é da borboleta para o ovo. Quer dizer, que Deus tem essa capacidade. E aí ele fala de um animalzinho que foi descoberto na natureza, que ele é como se fosse um animal que vivesse para sempre. É um animalzinho, quando ele está ficando velho, e se a gente tivesse essa capacidade, acho que a maioria de nós faríamos isso, né? Talvez nem todos, mas acho que muitos fariam, é voltar lá ao estágio de criança e começar a crescer de novo. Então, como ele está ficando, que ele já está ali no fim da vida, ele faz um processo inverso e começa tudo de novo, como se fosse a fênix, né? A fênix é uma lenda, né? Que é uma ave que ela vive 1000 anos e lá no final dos 1000 anos ela se queima, ela se torna cinzas e aí ela renasce das cinzas e começa tudo de novo o processo. Então seria mais ou menos a fênix. Na cultura judaica, quando fala da fênix, diz que é o único animal que não comeu do fruto que Deus proibiu. Na verdade, comeu da árvore da vida, por isso que a fênix vive para sempre, né? Claro que a gente sabe que é uma história, mas é interessante pensar, se um animalzinho lá tivesse comido da árvore da vida, né? Será que ele estaria entre nós até hoje? Não é interessante, né?
o ser humano foi expulso do jardim para não comer da árvore da vida e viver para sempre na condição de pecado, de degradação. Então foi um ato de amor, a expulsão, né, do jardim. Parece ao contrário, mas foi um ato de amor. Muito bem, eu fiz um resumo, né? Ainda teria Coríntios para a gente trabalhar, mas depois eu trago alguma coisa de 1ª e 2ª aos Coríntios, apenas quando ele usa a primeira pessoa. Não vou fazer todo o que eu fiz com os outros livros, não. Fazer um resumo, trazer só quando ele usa as primeiras pessoas. E eu tenho que responder 2 perguntas que foram feitas aqui. Uma é rápida, que foi a irmã Raimunda que fez. Tito, capítulo 1, verso 15. Vocês puderem acessar aí, Tito 1,15. Que a irmã perguntou sobre entendimento e consciência, né? Falei, vou dar uma olhada lá no grego. Apesar que o grego... Eu fiz 1 ano e meio de grego, estou até precisando voltar a fazer grego e ampliar, né? Conheço o curso de grego, até na escola que eu sou professor, lá de Israel. E é um curso mais extenso, né? Mais aprofundado, lá pela Universidade de Jerusalém. Aí tem lá, 1,15, a irmã puder ler pra gente, e o pessoal de casa tem acesso também à Bíblia, Tito 1,15. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles, eles estão puros. Isso aí foi, o que é? Tem alguma diferença, né, da mente e da consciência, né? Na verdade, são 2 palavras gregas diferentes. Uma que é nous, que significa mente ou razão, entendimento. É a razão, a capacidade de raciocínio, a mente. E a outra palavra grega, que significa consciência ou noção persistente. Quer dizer, quando alguém diz, essa pessoa é sem noção, quer dizer, é uma pessoa que não tem, como se ela não tivesse naquele momento consciência das coisas. Ela faz as coisas de forma atabalhoada, né? Que prejudica outros, faz coisas assim que a gente fica admirando, né? Mas coisas negativas. Então seria 2 palavras que mais ou menos elas estão perto, né? Uma da outra. Entendimento é a mente, é a razão, e a consciência é essa noção das coisas. É como se fosse mais ou menos a aplicação da razão, né? Você tem uma razão e você aplica bem isso. Você tem consciência do que você está fazendo. Por exemplo, uma criança, ela salta dentro de vê alguém saltando dentro de um córrego, ela vai e salta também, mas sem consciência. Ela simplesmente é um ato assim, instintivo, né? Não tem um entendimento. Aí entra a palavra, realmente entendimento, como mais ou menos sinônimo, né? São 2 palavras diferentes em grego. Uma fala da mente, da razão, e a outra da própria consciência mesmo, a noção das coisas, né? Tem noção do que está fazendo. A outra pergunta, eu preparei 3 páginas para responder. Então nós vamos gastar um tempo, ou dedicar um tempo, que eu gostaria de fazer isso. Então é a pergunta do que aconteceu lá em Romanos 3. Romanos 3. Eu acho que nos ajuda a ver um pouquinho de Bíblia, né? Aí eu trouxe tudo Bíblia, tá? Quando diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Quer dizer, não existe justos no mundo. Na época do salmista, na época dos profetas, não havia justos? Ou é uma forma de dizer que há justos e há injustos? E que em certo momento, você procura e parece que não está encontrando. É mais ou menos o que Abraão, Senhor, se tiver 50 justos, né, vamos dizer assim, usar a palavra aqui que a gente está usando, lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor não destrói, não. Aí foi 45, 40, 30, 20, aí chegou em 10, ele resolveu não perguntar mais. E nós vamos perceber que a Bíblia chama Ló de justo. Então tinha justo lá, mas que o número de justos estava tão menor do que o número de ímpios naquele momento histórico, que é como se não houvesse nenhum justo no mundo. Então é uma citação até longa de Paulo, né, do verso 10 até o 18, do capítulo 3. Ele não cita em ordem as coisas, é uma citação meio fora de ordem, é um apanhado de alguns salmos, especialmente Salmo 14, e de alguns outros textos. É um apanhado. Salmo 53, é uma repetição do 14, né? Aqui na NVI fala Salmo 14, Salmo 53, Eclesiastes 7:20, Salmo 59, Salmo 140.3, Salmo 10.7, Salmo 51.4, Isaías 59, Salmo 36. Isso. Então são vários textos que ele estava fazendo de cor e fez uma miscelânea.
Não foi uma sequência ordenada dos textos, não. Isso. Fez uma miscelânea do conhecimento que ele tinha da Bíblia hebraica e falou de memória. Até porque o texto... Aí o que acontece? Nós temos que olhar sempre os contextos. Qual que é o contexto aí no Romanos 3? No verso 3 do Romanos 3, ele fala de incrédulos, fala de incredulidade. A sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Ele diz de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Mas falando de incrédulos. No verso 5, ele fala da injustiça. Se a gente for injusto, porventura Deus será injusto? De jeito nenhum. Verso 7 do capítulo 3, ele fala de mentira. Se a minha mentira, quer dizer, quando eu minto, quer dizer, eu faço Deus mentiroso. Verso 8. E porque não dizemos como somos blasfemados, como alguns dizem que dizemos. Alguns dizem que dizemos. O que alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venham bens. Vamos fazer o mal para o bem surgir. Mas nós não dissemos isso. Mas tem gente dizendo que nós dizemos isso. Aí a condenação desse é justa. Porque a gente não diz isso. O verso 9, todos estão debaixo do pecado. Então tem um contexto. E lembra que o contexto é a carta inteira. A carta é um todo. A gente está fazendo aqui uma fragmentação, para tentar entender o verso 10 ao 18. Por que ele diz? Como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Será que o salmista não era um desses que estava buscando a Deus? Será que o salmista não era um justo? Claro que era. Claro que estava buscando a Deus. Até no fato dele escrever sobre isso. Agora nós vamos ficar surpresos com o Salmo 14. O Salmo 14, quem está falando do Salmo 14, boa parte dele, é um nécio. É um tolo. E esse nécio começa dizendo, não existe Deus. Então já começa assim. Então para quem diz que não existe Deus, dizer que não tem justo, que não tem ninguém que faça o bem, é muito fácil, vocês estão percebendo? Então a gente tem que pegar, tem que ler os contextos. Tem que ler os contextos. Sim, qual é o significado de justo, Nilo? Justo é uma pessoa reta, é uma pessoa correta. Eu teria que ter todas essas atribuições? Não há nenhum justo. Isso. O justo é um conjunto de coisas. Para mim ser considerada justa, eu teria que ter todas? Não, eles são mais ou menos sinônimos, né? Quer dizer, uma pessoa reta é uma pessoa que não se desvia, nem para a direita nem para a esquerda. Quando ele tem um objetivo, ele é reto, ele segue. Ele é íntegro. Por exemplo, quando diz assim, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Mas isso é impossível, como já pode ser perfeito? Sede perfeito, quer dizer, imite Deus que é perfeito. Quer dizer, seja perfeito na sua condição. Seja o melhor de si mesmo, né? Aí o termo usado é o termo hebraico que significa íntegro. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que, apesar de errar, apesar de ser falha, ela reconhece as suas falhas. Quando ela é incomodada pelo Espírito Santo de Deus, ou alguém que Deus usou para mostrar para ela, como Davi, né? Deus usou o profeta Natan para alertar Davi, ele caiu em si e reconheceu que era ele mesmo. Até então ele estava achando que estava tudo certo. Então, uma pessoa íntegra, quer dizer, uma pessoa inteira. Diferença de Saul para Davi. Saul erra e do ponto de vista de números de erros, cometeu muito menos erros do que Davi, mas só que o Saul é arrogante. Ele erra e persiste no erro. Ele não admite, ele não quer mudar. O Davi erra, Deus o convence, ele muda. Entendeu? Ele é uma pessoa íntegra. É o Jó. O Jó é íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, mas é um pecador como qualquer um de nós. Quer dizer, os pecadores podem ser retos, íntegros. Por exemplo, eu vou ler os textos todos aqui, né? Assim, um resuminho, claro, deu 3 páginas, e não fiz tudo não. O termo justo na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, acontece 206 vezes. 206. E no Novo Testamento todo, 80. Aí no Novo Testamento eu li as 80. Fiz isso e trouxe para os irmãos. E no caso do Antigo Testamento eu só olhei os Salmos, que tem a ver com a citação de Romanos, e os profetas. Então não fiz o Pentateuco, não fiz outros textos onde aparece a palavra, né? As 200 e tanto. Mas eu gostei sobre a tua charada. Eu não tinha percebido da forma que o senhor percebeu. Eu até escrevi um texto, Ateu do Amor, desse jeito aí mesmo, né? Mas agora minha ficha caiu um pouco mais. Eu percebi um pouco mais
que está acontecendo no Salmo 14? Que é como se fosse uma ironia, né? É um nécio falando. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Não tem Deus. Não há ninguém que faça o bem. Ou seja, na percepção dele, não existe Deus. Na percepção dele, Isso. não há ninguém que faça o bem. Ou seja, se ninguém há que faça o bem, então também não vou fazer. Exatamente. É uma forma de se esquivar. Ninguém faz o bem mesmo, não há um justo, nenhum sequer. Então, eu fico fora disso. Isso, entendi. Se você pensar do ponto de vista do pecado, realmente não existe justo. Se justo significar em um certo... E aí tem Jesus é um justo, chamado de justo também, mesma palavra. O justo, que é aquele que não pecou. Olha, se o justo é aquele que não comete pecado, nesse sentido realmente não existe nenhum justo no mundo. Existem justificados. Deus justificou, nos justificou. Então a gente não é justo, não somos justos em nós mesmos, isso sim, ok. Então Paulo pega um texto, tem uma ironia lá, tem um nécio falando que não tem Deus e tal, mas também mostra um outro lado, que do ponto de vista do pecado, ninguém está isento. Somos todos culpados diante de Deus, somos todos pecadores. Mas isso não quer dizer que não existam pessoas justas, e que na época do profeta, na época do salmista não existisse. Para o nécio não existe nem Deus, quanto mais pessoa justa. Eu vou só citar rapidamente, vocês não precisam abrir não, só para vocês terem uma ideia do quanto que eu estou pegando só os textos. Salmo 1, versos 5 e 6. Há um caminho, os irmãos vão lembrar alguns, né? Há um caminho dos justos e o Senhor conhece esse caminho. Deus conhece o caminho do justo porque existe um justo. 5:12. Deus abençoa ao justo. 7, 9 e 11. O justo Deus estabelece. O justo Deus estabelece. 11:3. Há um justo que precisa dos fundamentos de Deus. 14:5. Deus está na geração dos justos. 31:18. Há lábios mentirosos que falam contra os justos. 34:15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Porque os justos existem. Por isso os olhos de Deus estão sobre os justos, atentos ao clamor do justo. 19, verso 19 do 34. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então existe um justo que padece aflição, que tem necessidade, que peca, que erra e tudo, mas Deus se compadece dele. 21 do 34. Os que odeiam o justo serão punidos. Então existe o justo. 37, 12 e 16. Vale mais um pouco que tem o justo do que o que tem o ímpio, a multidão de coisas. 17. O Senhor sustém os justos. 21 do 37. O justo se compadece e dá. Verso 25. O justo não fica desamparado. 29. Os justos herdarão a terra. Isso tudo do Salmo 37. 30. A boca do justo fala a sabedoria. 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. 58:11. Há uma recompensa para o justo. 64:10. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. 69:28. Os justos estão inscritos no céu. 75:10. Deus exalta as forças dos justos. 92:12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. 112:4. Aos justos nasce luz nas trevas. 116:15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, né? Aqui não usou a palavra justo, não usou a palavra Hesed, né? Hasidim, dos santos. Ou seja, Deus fica chateado, se a gente puder usar a linguagem, quando morre um justo, porque é menos um justo no mundo, é uma luz a menos. Esse precioso aqui significa que é muito caro, é precioso, custa muito. Não é precioso, que bom que chegou um justo aqui, né? Justo, viva mais aí na terra, né? Fique mais aí para iluminar esse mundo tenebroso. 146:8 tem vários outros salmos. O Senhor ama os justos. Então, no livro dos Salmos, o justo existe, como existe o ímpio. Então, dizer que não tem nenhum justo, nenhum sequer no mundo, isso não é verdade, isso é coisa de nécio, que diz também que não tem Deus. Do ponto de vista teológico, de se justo, a gente aplicar o termo justo para quem nunca pecou, aí sim, nesse sentido, não teria justo mesmo, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nos profetas, Isaías 3:10, dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. 5:23. Ai dos que aos justos negam justiça. 24:16. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. 26:7. O caminho do justo é todo plano. Está dentro de um caminho plano, reto. Tu retamente pesas o andar do justo.
57:1. Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. Quer dizer, o justo perecendo, o justo não pode perecer. Ele tem que perecer quando estiver muito velhinho mesmo, que já tem outro preparado para substituir. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Né? Quer dizer, ele não quer que o justo vá embora, que ele fique aqui o máximo possível na terra para ajudar. 60:21. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão removados por mim, plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Aí fala de um futuro, né? Que Deus vai justificar todo mundo. Aí eu cito Champlin. As citações de Paulo do Antigo Testamento em Romanos 3, 10 e seguintes se baseiam na Septuaginta e foram feitas, ele fala frouxamente, ou seja, não tem sequência, aleatoriamente eu diria. Se baseariam no Salmo 5:9, Salmo 5:9 diz, o salmista fala que não há retidão na boca dos inimigos. Os versos 11 e 12 do Isaías, aliás do Salmo 5, falam que há aqueles que se alegram em Deus e que o Senhor abençoará o justo. Quer dizer, então existe o justo. Essa aí é uma citação também do 10:7. No verso 4 se diz que o ímpio não busca a Deus. A boca do ímpio está cheia de enganos. Então quando fala do justo, fala do ímpio, é um contraponto. Salmo 14, 1 e 2. Aqui no Salmo 14, encontramos respaldo para a citação do apóstolo Paulo, em Romanos 3, 10 e seguintes. Porém, há um contexto. O Salmo 14 é igual ao 53. 53 é uma repetição do 14. A Bíblia tem alguns salmos que são duplicatas, tem até triplicatas. Quer dizer, é o mesmo salmo. Se você ler o 14 e o 53, você está lendo o mesmo salmo. Tem alguns que tem coisas a mais, e tem um outro salmo junto e tem mais algumas coisas. É uma lamentação. Quem pode ler para nós o verso 1 ao 5 do Salmo 14, que é o principal texto, né? Para dizer que não tem justo, nenhum sequer. Diz todo no seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busca a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram meu povo como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Deus está presente no meio dos justos, então existe o justo. O próprio Salmo 14 fala que existe o justo. Vocês estão percebendo? Quando a gente lê o texto todo, o justo existe. Mas o nécio, para ele, não tem. Não tem nem Deus, não existe nem Deus. É mais ou menos quando a gente cita Balaão, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem falou isso foi Balaão. Se fosse somente o Balaão que tivesse dito isso, ainda assim seria verdade. No caso que Deus realmente não é homem, nem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se auto-arrepende, não tem um auto-arrependimento. Esse que se arrependa é um verbo na voz reflexiva, em hebraico, que significa se auto-arrepender. Não tem como, porque ele não comete pecado, então não tem como se arrepender de coisa que ele faz. Se tem algum arrependimento de Deus, é pelo outro, não é por ele, ele não tem como se arrepender. Mas aí não foi só o Balaão que disse isso, depois outros servos de Deus também confirmaram o que o Balaão falou. Quer dizer, Balaão falou uma verdade. Não é porque Balaão não é um servo de Deus que nós vamos desprezar a verdade na boca do Balaão. Tem gente que despreza a verdade porque a verdade veio da boca de um ímpio. Então, se ela é verdade, vamos ser honestos e confirmar. Ele está falando a verdade. Nisso aqui, podemos dizer que ele está falando a verdade. Está de acordo com a palavra de Deus. Porque, às vezes, como tem um ditado americano, é um ditado que diz assim, você dá um banho na criança, um banho de bacia, antigamente dava banho na bacia, né? Ainda faz isso, né? A gente pega a criancinha e lava ali não é bem uma bacia, mas é uma banheirinha mais metida, mas aquilo é uma bacia mais metida, né? A banheira é uma bacia mais metida. A gente tomava banho de bacia, já tomei banho de bacia, né? Não só quando era criança, mas mesmo já grande, lá na roça, banho de bacia, assim, você lava os pés, aí chega do trabalho, tem que lavar os pés, passa uma aguinha assim e já tomou banho. Então, aí o que acontece? O ditado americano diz, você não deve jogar a água fora e jogar o bebê com a água, você está entendendo? Então você lavou o bebê, tirou as impurezas, e na hora de jogar fora a água da bacia, joga o bebê junto. Você está entendendo? Não, então não devemos jogar o bebê com a água suja. Joga só a água suja. Entendeu? Tira o bebê, aproveita. É o que Paulo diz, examinai tudo e retende o que é bom. Ele não falou, examina só aquilo que for bom. Mas se você já sabe que é bom, já está garantido, né? Então examinai tudo. Então, aí eu
não vou ler o Harry Potter porque é coisa de bruxaria. Vamos ler e ver, tem alguma coisa aqui que serve? Quer dizer, o que aqui serve que eu poderia aplicar até para conversar com alguém que é fã do Harry Potter? Mas às vezes eu não tenho coragem, porque eu só quero ler aquilo que está autorizado. Não, eu só leio a Bíblia, eu só escuto canções gospel. Mas quem garante que as canções gospel são as melhores canções, né? Eu só assisto filme gospel. Eu só assisto filme se for gospel, né? Religioso. Pastor, no hebraico nós temos uma palavra próxima de arrependeu-se. Porque quando a gente lê na Bíblia, arrependeu-se Deus. Eu me lembro do pastor Ardécio, uma mensagem ele dizendo assim, que Deus não se arrepende, porque senão, eu me lembro da mensagem e da citação até que ele diz se Deus se arrepende, Deus erra. Mas porque eu me arrependi de ter feito, eu errei na criação. Então ele diz o seguinte, eu me lembro que aqui você pode ver o seguinte, tomou Deus a decisão de aniquilar o ser humano, de retirá-lo de sobre a face da terra. Isso, é nesse sentido. Se você pegar até pedi que os irmãos lessem no dicionário certa vez, e aí eu posso até fazer isso também, que vocês leiam no dicionário, né? Um dicionário Aurélio, ou um dicionário Ruais, ou Micaelis, um dicionário da língua portuguesa, aquele mais completo, aquele dicionário grande, né? Eu tenho, hoje a gente tem muita coisa eletrônica, mas eu tenho em papel, né? O dicionário é bem grosso e grande, né? Um dicionário completo da língua portuguesa. Quando a gente fala de dicionário completo, nenhum dicionário tem todas as palavras da língua, porque enquanto o dicionário está lá pronto, a língua está criando outras palavras, então não dá conta de acompanhar, né? Mas tem ali, praticamente, dali para trás, ele tem o dicionário completo, tem tudo da língua, né? Mas para frente não, claro que não. Tem que estar sempre atualizando. Então, leiam no dicionário e tragam para a semana que vem o verbo arrepender-se. Se algum ponto lá do verbo arrepender encaixa para Deus. Porque o arrepender tem vários sentidos. Se você pega um dicionário completo. E você vai se surpreender. Então, dá uma olhada e me traga na próxima aula e a gente conversa sobre isso. Mas no hebraico tem dois verbos especiais para arrepender. Um é para arrependimento humano, que é esse da metanoia, esse do arrepender, de voltar atrás por um erro cometido. E tem um que é atribuído a Deus, que significa ter compaixão, sentir-se condoído, sentir-se pesaroso, e arrepender também, mas no sentido que o dicionário em português já meio que resolve. Que é mais ou menos isso que você falou mesmo aí da pregação do pastor Arlês. Eu já vi, essa questão mesmo. O pastor falou sobre isso. E isso pode ser traduzido como entristeceu, pesou no coração. É de onde vem o nome Naum, é a mesma raiz do verbo usado para Deus. Mas olha no dicionário, que é mais legal, que vai aguçar. E você em casa também dá uma consultada no dicionário. Vai escrever nos comentários, o Thiago vai ter o maior prazer em responder, tá bom? Não dá trabalho pro Thiago, que é o dono do canal, né? Muito bem. Gente, Deus abençoe, bom demais. Vamos terminar louvando o Senhor. Eu ainda tenho mais, né? Depois de falar dos profetas e no Novo Testamento sobre a questão do justo. E aí a gente trabalha um resumo das cartas de Paulo aos Coríntios, as duas cartas aos Coríntios, e depois a gente está fechando, mas em breve, meados de junho, a gente vai estar fechando esse estudo, falando de Romanos 7, vai ser a última coisa. Romanos 7 comparando com tudo que a gente falou, tudo que a gente está fazendo aqui para entender Romanos 7.